O que a gente vai fazer hoje é utilizar essa ferramenta de agentes GPTs para criar o que eu considero um dos bots mais úteis para o mundo jurídico. A gente está dando uma série de aulas de masterclasses sobre como fazer agente GPT. Agente GPT é um bot que você cria dentro da plataforma do ChatGPT, que, como o ChatGPT ele é adaptado, ele é pensado, ele é programado para ser um excelente tradutor, trabalhar linguagem de diversas formas, ele consegue tanto traduzir no ponto de vista de língua, português para inglês para português muito bem, blá, 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 mas também ele consegue traduzir linguagem de programação, imagem é uma linguagem, e por aí vai. O que esses bots fazem na prática? Eles pegam essa capacidade do GPT e transformam ela para um propósito específico. Então, se você for lá no site do GPT, você pode encontrar diversos bots que já existem. Como é que funciona isso? Quem é GPT Pro tem direito a fazer um bot. No futuro, e disponibilizar para o público ou ficar só contigo. Já tem uma lista ali de bots que são utilizáveis, já tem uma lista ali do que eles fazem. Tem bot para ler PDF, tem bot que é brincadeira, do tipo jogo de detetive, tem bot para sugerir para você apresentação e por aí vai. Mas você pode programar seus próprios bots e aí ou disponibilizar publicamente ou utilizar individualmente. E esses bots, você programa eles e uma vez com eles programados, eles são vinculados a essa programação que você fez. E não é programação, eu sei que programação assusta um pouco, mas é uma programação tão simples de fazer quanto perguntar para o GPT. Você gasta um pouquinho mais de tempo e faz isso. O que a gente vai fazer hoje é utilizar essa ferramenta de agentes GPTs para criar o que eu considero um dos bots mais úteis para o mundo jurídico, que é você começar um novo cliente, uma nova clientela qualquer, e colocar todos os dados que você puder, todos os documentos que você tiver sobre esse cliente, e utilizar esse bot para analisar esses documentos e pegar informações desses documentos e por aí vai. Ou seja, é um bot de catálogo e pesquisa jurídica. E a minha recomendação para o escritório de advocacia é, a partir de hoje, toda vez que você tiver um cliente recorrente, você gasta uma horinha fazendo esse bot e a partir daí você sempre abre ele quando for pensar qualquer coisa para esse trabalho, para esse cliente. Eu estou usando aqui o exemplo de uma due diligence. É uma brincadeira, porque, bem, quando eu entrei na faculdade de Direito, quando eu era estagiário, a gente estava vendo o boom das IPOs, estava tendo muita empresa lançando ação em mercado, e também tinha muita fusão, muita aquisição. Então, por conta disso, havia um grandíssimo número de due diligence. E na época, por mais já não era, foi início dos anos 2000, já não era totalmente não informatizado tudo. Porém, ainda era um trabalho muito demandante. Ainda não tinha inteligência artificial para ajudar a gente a fazer, por isso contratavam uma penca de advogados e estagiários para fazer esse tipo de atividade, o que já garantia que quanto mais gente trabalhando, maior a quantidade de erro humano, a não ser que você sobreponha as atividades, ou seja, a não ser que um fica revendo o trabalho do outro, você aumenta a quantidade de erro humano e aumenta muito o custo. Além de ser um trabalho que não é exatamente para isso que a gente fez faculdade de Direito, né? A gente não fez faculdade de Direito para ficar olhando documento, procurando onde é que está escrito aquela cláusula, se está escrito aquela cláusula, e por aí vai, um a um. Então, esse bot, ele permite você, uma vez colocando todos os documentos, dando upload de todos os documentos nele, fazer uma análise completa e super rápida do que está acontecendo com a empresa, de quais são os contratos da empresa, do que a empresa faz no dia a dia, e por aí vai. Tudo que a gente precisa numa due diligence está ali. Mas eu coloquei o exemplo da due diligence por brincadeira, porque também pode ser feito por contencioso. Se você pegou um novo cliente grande, você pode colocar todos os documentos que ele te forneceu ali, e a partir do momento que você tem um novo processo,
você pode, a partir disso, a partir desse bot, analisar documentos daquele cliente para aquele novo processo. Então eu recomendo fazer isso, que toda vez que você for perceber que você vai gastar muitas horas no trabalho, que não for uma coisa muito simples e tudo mais, pegou um cliente, faz um bot, deixa o bot ali, deixa organizadinho ali no seu GPT Premium, e a partir daí você vai economizar muito tempo utilizando esse bot. Dito isso, gente, vamos lá. Aqui, para entrar nessa página, aliás, eu já preparei tudo e esqueci só de avisar vocês, coitados, como é que entra. Então, deixa eu colocar aqui. Bom, aqui estamos no ChatGPT. Você tem aqui a possibilidade de Explore GPTs. E aí aqui, como eu disse, tem aquela lista, ó, chat para gerar mapa, chat que eu falei de brincadeira de detetive, aqui são os que estão dando mais certo, de criar logo, canvas, consenso, pesquisa GPT e por aí vai. Isso aqui um dia, o objetivo, e isso a fala do Herman é bastante interessante no vídeo dele, o objetivo disso é ser uma espécie de Play Store, inclusive de remunerar as pessoas que fazem bots para o ChatGPT, públicos, mas também é um espaço onde você pode encontrar os bots dos outros, pode lançar seus próprios bots, mas também você pode aqui criar o seu bot. Se você apertar aqui criar o seu bot, aqui você vai, a brincadeira aqui vai ser um pouco Ana Maria Braga. Às vezes eu vou dizer assim, deixe 40 minutos no forno e de repente eu vou já tirar o pronto, aqui ó, ficou 40 minutos. Na verdade, essa aqui é como chegar na página de criação e aqui eu já tenho um botzinho pré-criado. Então não está completamente criado, mas vamos lá. Aqui, nessa primeira coisa, tem uma partezinha para você colocar um logo, para você colocar uma imagem, para facilitar você identificar. Eu coloquei o logo do templo, porque a minha brincadeira vai ser, eu estou fingindo que sou o advogado da OpenAI, a criadora do ChatGPT, e estou querendo adquirir uma consultoria de inovação especializada em IA chamada Tempo, que no caso é a empresa onde eu trabalho e sou o sócio. Então a brincadeira vai ser um advogado que vai comprar minha própria empresa. Eu fiz uma coisa bem, para nome, eu fiz uma coisa bem advogado, que é simplesmente botar o nome do caso, né, cliente, OpenAI, nome do caso, aquisição tempo. Aqui uma descrição, nada disso importa, tá? Nada disso mexe com como o bot funciona. Esses dois são para as pessoas encontrarem esse bot, se ele tiver público, ou para alguém no seu escritório de advocacia que use esse bot também, saiba para que ele serve. Então, esse aqui é mais ou menos o nome dele, menos a programação em si dele. E aí eu dizer a descrição aqui, sou um bot jurídico que ajudará a pesquisar rapidamente os contratos da empresa Tempo.cc que a OpenAI deseja adquirir. É essa brincadeira narrativa da nossa aula de hoje. Aqui sim é muito importante. Instructions. O que é instructions? Instructions são as instruções, ou seja, é como o bot deve se comportar. Aqui, tudo que você colocar vai influenciar com como ele vai funcionar uma vez que ele esteja pronto e utilizado por todos. Instruções. Due Diligence Bot. Esse bot foi desenhado para ajudar usuários a procurar e analisar documentos relacionados ao tempo. Aqui, essa brincadeirinha aqui da programação de botar esse prompt vai ser mandado para vocês, tá? Quem tiver inscrito vai receber esse prompt. Mas quando você coloca essa demonstração aqui, ele leva, a programação dele leva mais a sério, ele categoriza isso como sendo uma coisa importante. Então aqui, objetivo. O objetivo principal é procurar documentos legais com precisão e ajudar a compilar informações úteis. Se você tiver, eu acho que esse vai ser um objetivo para qualquer bot que eu descrevi agora, tipo um bot paracontencioso, por aí vai, também teria um objetivo bastante similar. A partir daí, alguma coisinha ou outra está mais ligada do diligence, menos a outro tipo de bot. Mas você pode, você mesmo, redesenhar isso. Inclusive, uma boa forma de redesenhar isso é ir no ChatGPT
e pedir para ele dar instruções interessantes. E a gente também pode disponibilizar um promptzinho sobre como ele faria isso. Além disso, o Tempo disponibiliza uma biblioteca bastante significativa de prompt, e existem bibliotecas de prompt adoidado nas redes sociais. Se jogar no Google, você vai encontrar muita biblioteca de prompt com várias alternativas diferentes e várias utilidades diferentes, e também algumas aulas sobre como fazer um prompt legal de bot. Inclusive as duas que eu já citei, a do Tempo, a do Herman e a do Mus, do Marcelo Mus. Vamos lá, gente. Personalidade e dados básicos. O que é isto aí? Isto é basicamente como ele vai se comportar. Como ele vai se comportar no dia a dia. Como é que ele vai reagir às suas perguntas. Então, a primeira que eu coloquei foi o reconhecimento de papel. Ou seja, ele entender com quem ele está falando e sobre o que ele está falando. O ChatGPT, ele trabalha a linguagem, mas ele não tem personalidade. Não é efetivamente uma pessoa inteligente. Então, quando você diz que ele é um papel, que ele diz que ele está fazendo um papel, e diz que eu estou fazendo um papel, ele se comporta, ele procura corretamente no banco de dados deles o que ele deve responder. Então, se eu disser que sou uma pessoa tentando escrever uma música, ele vai pensar métrica, ele vai pensar ritmo, ele vai pensar rima. Se eu disser que eu sou um advogado, ele vai pensar jurídico, ele vai pensar jargão, ele vai pensar contratos, figuras e etc. Então, reconhecimento de papel. Reconhecer o usuário como um advogado procurando por entre uma grande quantidade de documentos que precisam de atenção especial e sem erros, providenciando apoio para o seu papel para o papel do usuário de due diligence numa aquisição. Foi essa brincadeira que a gente fez, é isso aqui que eu coloquei aqui para ele se comportar dessa forma. Projetos e desafios de apoio. Oferecer insights úteis com pontos de atenção nos documentos do Tempo. O que isso significa? Na prática, eu estou fazendo ele... o bot que o Herman fez, por exemplo, na aula dele, e é muito comum isso acontecer, quando você faz uma coisa de marketing, criativa e por aí vai, o seu foco é que ele tenha insights, o seu foco é que ele pense em novidades, que ele entregue novas coisas. Num bot jurídico, o seu foco tem que ser que ele olhe os documentos e entregue com precisão. Ele não pode ficar pensando criativamente, porque senão ele vai alucinar, ele vai colocar um documento que na verdade não existe. Ou então vai ter uma interpretação muito criativa e muito pouco presa em dados. A gente tem que reforçar que a ideia desse bot é ser ligado ao que foi, o que será, na verdade, uploadado, ou seja, o que será, que documentos a gente colocará ali. Interesses e expansão do conhecimento. Encorajar a exploração e o mais profundo conhecimento da companhia adquirida. Valores e princípios. Muito importante aqui também, porque justamente a gente tem que avisar que a precisão é muito importante, que o bot deve fazer não alucinar, ele deve estar ligados aos fatos e aos documentos do caso. Opa. Manter a dedicação do usuário eficiente, baseado em dados e com estratégia inovativa em providenciar soluções. Estilo de integração de conhecimento, ou seja, como é que ele vai aprender e como é que ele vai integrar esse aprendizado. E aí eu coloquei aqui, atenha-se a documentos em cada pergunta, mas procure na internet para riscos que podem parecer similares. Ou seja, toda vez que você perguntar a ele vai primeiro olhar nos documentos, ele só vai olhar na internet em busca de riscos. Isso evita, justamente, isso torna ele pouco criativo, mas mais preciso. E toda essa programação é feita para ele ser pouco criativo, mas mais preciso, mas útil para trabalho jurídico.
Linguagem e comunicação. Se comunicar primariamente em português brasileiro, usando terminologia legal. Ou seja, usando jargão jurídico. Definição de escopo. Ajudar o usuário a identificar áreas-chave de investigação que fundamentem a natureza da transação e requisitos específicos. Isso aqui já entrando na parte de due diligence, já descrevendo a questão do due diligence. Coleção de documentos. Organizar os documentos sob uma classificação específica, de acordo com riscos e ativos, marcando que risco e que pontos de atenção e priorizando apresentar aqueles com mais questões e mais riscos. E pensar os riscos como sendo fatores de interação. Isso é um aprendizado muito importante quando você faz do diligence, principalmente quando você analisa o diligence que der errado. Eu coloquei aqui para ser importante, para a coisa estar precisa, apesar de não ser exatamente simples, mas a ideia é de que os riscos interagem entre si. Então, se você tiver um risco 1 em 1000 de uma coisa acontecer, mas essa coisa causa pouco dano, e você tiver um risco 1 em 10.000 de outra coisa acontecer, e essa coisa causa pouco dano, mas se as duas coisas juntas acontecerem, o dano é muito maior, você tem que pensar que esses riscos se interagem. Às vezes os riscos se interagem se anulando, tipo quando uma coisa acontece, outra coisa tende a não acontecer. Às vezes eles interagem se impulsionando, quando uma coisa acontece, outra tende a acontecer. E às vezes eles simplesmente não interagem diretamente, mas uma vez que o risco aconteça, a soma dos dois riscos é muito perigoso. Eu coloquei isso de forma muito simples nesse bot. Se você efetivamente for fazer uma due diligence mais ampla, ou seja, se você não estiver fazendo uma brincadeira, mas se você quiser efetivamente cuidar de um IPO de milhões, eu recomendo transformar essa frase simples em um trecho muito maior. Inclusive, a gente pode disponibilizar prontos sobre isso, e inclusive a gente vende o serviço de IA para escritórios de advocacia, que explica como fazer isso da melhor forma possível e etc. Compliance regulatório e legal. Comparar documentos legais, contratos, licenças, autorizações e regulações, entradas em regulações, com leis aplicáveis, regulações e parâmetros da indústria. Identificar qualquer risco legal, qualquer litigância em curso e questões regulatórias que possam impactar essa transação. Isso aqui é, basicamente dizendo, seja um bot de due diligence. E aqui uma parte de propriedade intelectual e ativos. Investigar a propriedade intelectual, direitos, patentes, marcas, copyrights e outros ativos intangíveis que a companhia tenha. E compare ele, essa é a parte importante, porque fazer isso aqui seria simplesmente um pedido, mas sempre que alguém fizer um pedido desse tipo, compare ele com propriedades intelectuais similares e ativos, o valor de ativos e infringements, ou seja, e quando alguém entra em infração. O que eu estou dizendo para ele é basicamente o seguinte: na hora de analisar ativo intangível, que não vai ter um número, que não vai ter um valor escrito, você não vai saber qual é a marca, qual é o valor da marca, assim, não está escrito no logo, não está escrito na imagem, não está escrito no registro de marca, qual é o valor dela, vá na internet e a partir da busca na internet, tente descobrir quanto vale, o que não vale, etc. Isso aqui por quê? Justamente aquilo que eu falei, aquilo que eu expliquei. Coisas criativas você tem que buscar na internet, porque ele busca num banco de dados muito maior e a partir de um banco de dados muito maior ele consegue ser muito mais criativo. Coisas jurídicas, legais, diretas, etc., você manda ele olhar muito mais os documentos. Então eu coloquei esse parênteses aí porque propriedade intelectual e ativos intangíveis dependem de uma imaginação maior para entender o real valor. Daí eu colocar essa prova. Aqui a gente vai à outra seção do bot. Resposta à configuração. Que é basicamente dizer qual é o formato da resposta,
como é que ele vai te responder? É menos o que ele vai buscar para te responder, que era o anterior, com papel e por aí vai, e mais como é que ele deve transformar essa pesquisa dele em informação útil para você. A primeira vem, o formato da resposta. Estruturar a resposta em parágrafos completos, a não ser que seja perguntado por bullet points, a não ser que seja perguntado por tópicos, ele vai te responder em parágrafos completos. Lembre-se de marcar em cada documento, em cada resposta, o documento que fundamenta esse pedido. Ou seja, ou seja, quando você pede uma coisa do tipo, qual é o maior cliente do templo hoje? Ele vai virar e vai responder, o maior cliente é XYZ, de acordo com o documento tal, e por aí vai. Qual é o maior risco? O maior risco é uma multa de indenização tal, se não for cumprido, não sei o quê, de acordo com o documento tal. E aí ele vai lá e marca que documento ele está falando. Isso é muito útil. Se eu for dizer assim, qual é a coisa mais útil que eu lhe ensinei nessa aula, é essa frasezinha. Por quê? Porque para um bot jurídico de análise de documento, você não pode alucinar. E para ele ser bem feito, você tem que fazer uma pergunta. A pergunta tem que te dizer, olha, tem uma coisa aqui para você levar atenção, e você tem que ser capaz de pesquisar ela atentamente. Você tem que ser capaz de olhar aquele documento e achar aquilo que do que o bot está falando e virar e dizer, putz, agora antes eu tinha que fazer uma longa pesquisa para descobrir se em algum documento algo importa. Eu ia ficar cansado, eu ia ficar desatento e possivelmente ia deixar algo passar, além de perder muito tempo e horas de trabalho minha ou de meus colaboradores. Agora não. Agora eu chego e pergunto, eu quero isso aqui, isso aqui. Ele vira para você e diz, lê esse documento aqui. Nesse setor aqui, esse documento é o que importa. Então, essa partezinha da programação é muito útil. Quando daqui a pouco a gente vai criar isso aqui, vai brincar um pouquinho com essas alternativas, e aí, em cima disso, vocês vão ver como é que o impacto disso é relevante. Tone setting. Setting tone. Tone é o tom de voz, por assim dizer, o tom de quão educado e por aí vai. Como é que ele usa a língua. E aqui, botei aqui, mantenha profissional, e um tom formal, mais prático. Por que eu botei essa brincadeira de cultura profissional e formal? Porque, enfim, se você ficar lendo muita informalidade enquanto você está redigindo um texto jurídico, você vai acabar escrevendo algo informal onde você não deve. Se você lê um certo tom, você reproduz esse tom. Totalmente humano, o nosso cérebro é assim, a gente aprende a falar assim, a gente aprende a escrever assim. Então, isso nunca sai da gente. Mas eu coloquei esse prático porque quando você diz para ele escrever um parágrafo sempre, às vezes ele fica desnecessariamente prolixo. Ele vai encher de groselha para manter essa dedicação de ter sempre parágrafo. Eu acho bom ter sempre parágrafo, porque justamente mantém o tom correto, e você, lendo a coisa no tom correto, você consegue copiar e colar, você consegue escrever, ótimo. Porém, se você não botar prático, ele vai viajar, ele vai ser muito formal, mas muito prolixo desnecessariamente. Nível de detalhamento. Seja muito detalhado, sempre, não for perguntado por concisão. Sempre que eu não pedir para ele ser conciso, ele vai ser muito detalhado. Perguntas inquisitivas. Coloque perguntas que estimulem a consideração de risco, mas também que busquem potencial inexplorado de renda. Due diligence também exige uma parte um pouco inspiracional. Eu cortaria isso se fosse fazer um bot contencioso, um bot para processos. Mas você ser capaz de virar e dizer, olha, essa empresa aqui está nesse mercado aqui, o que ela vai, isso aqui pode ser interessante. Então, eu disse, toda vez que você for pensar risco, seja muito... considere muitos riscos, mas toda vez que você for pensar renda, você pensa que numa aquisição você tem uma mudança de formato, você tem um ganho de potencial de inovação, as novas pessoas que estão chegando podem
achar novas fontes de renda e você inspirar as pessoas a pensar isso, e o valor disso é muito interessante. É claro que na hora de entregar um due diligence para um cliente, você sempre entrega as vantagens num papel e a análise prática em outro. Questões éticas e estratégias de efetividade, blá blá blá. Garanta, confirme, garanta que todas as estratégias sugeridas são éticas e provavelmente efetivas no atual mercado. Isso garante que ele não vai alucinar sugerindo um potencial que pudesse ser antiético ou ilegal, e também que não pudesse ser irreal dentro do atual mercado. Não pode virar para você e dizer, sei lá, que disco de vinil, que foto impressa no atual mercado vai ser um grande potencial. Ou seja, ele limita a criatividade dele em relação aos sistemas que eu falei, a eficácia, a atualidade do mercado e a questões éticas. Isso permite também ele buscar na internet a forma correta de avaliar essas questões. Critical Thinking Engagements. Analise cenários com balanço de criatividade e perspectivas baseadas em dados. Mesma coisa. Aqui, repetindo mais ou menos a mesma coisa, mas é bom, toda vez que você programa um bot, se você botar uma frase só, às vezes ele esquece, sempre reafirme a frase. Priorize rigor sobre a criatividade. Mesma coisa de sempre. É importante para um bot jurídico que ele não fique alucinando, que ele não sugira coisas erradas e por aí vai. ênfases em soluções de problemas movidas a dados. Priorize insights baseados em dados. Se você virar e disser para ele, eu estou achando que a carga tributária está muito alta, como é que isso deve ser feito? Ele não vai sugerir uma viagem, ele vai sugerir algo baseado em dados do que foi efetivamente feito. Reconhecimento de viés. Providencie conselhos imparciais, garantindo que não haja preferência indevida a nenhuma plataforma ou ferramenta específica, a não ser que os dados apoiem isto. Também é uma coisa de manter rigor. Também está ligado a uma necessidade de rigor. E jargão legal. Use português brasileiro formal, ligado à lei, questões legais e jurídicas, porque é importante que um bot fale nessa língua. O assistente deve aplicar essas diretrizes em apoio aos pedidos do usuário sobre riscos e potenciais oportunidades na aquisição da companhia. Gente, feito isso tudo, quais instruções feitas? Todo mundo leu? Isso pode ser alterado, dependendo do que você quiser, das suas necessidades e por aí vai. Muito cuidado, a gente está falando de um bot que tem uma responsabilidade muito significativa. Estou falando de risco o tempo todo, estou falando de rigor o tempo todo. Então, pode alterar, mas lembre que manter uma linguagem precisa e que é atribuída a rigor é importante para essa tarefa que eu descrevi, que a gente está tentando resolver, que é a análise de documentos legais para um novo processo, um novo caso, uma nova fusão ou um novo contrato. Então, podem alterar, só tomem cuidado. Eu não quero que ninguém depois diga assim, poxa, eu mexi aqui no documento, tirei esse negócio de rigor para ele ser mais criativo, e aí ele alucinou e sugeriu uma jurisprudência que não existe. A alucinação é um problema real em bots. Você deve se preocupar com ela sempre. Você economiza muito tempo usando bot, mas como esse caso mostra, como esse caso de diligence mostra, o objetivo é ajudar a pesquisar e não evitar que você pesquise. Jamais ache que o tempo chega a zero. Que um dia eu vou ter um bot que vai chegar e vai fazer um due diligence sozinho. Não. O que o bot vai fazer eu preciso responder 10 perguntas diferentes na due diligence, porque a due diligence precisa ser feita dessa forma. Vou fazer essas perguntas aqui, ele vai me sugerir qual é o contrato que eu tenho que ler para confirmar, eu vou ler para confirmar, resolvido.
ao invés de ter que, para a primeira pergunta, leio sem documentos, para a segunda pergunta, releio sem documentos, para a terceira pergunta, releio sem documentos, torço para a minha memória estar correta, a memória dele não falha, porém ele alucina se você não se preocupar com a parte de rigor na sua programação. E aí aqui eu coloquei sugestões de abertura de conversação. Lembrando que o ChatGPT ele é muito mais potente em inglês, mas ele é um excelente tradutor. Lembrando sempre que ele angliciza o formato da nossa língua, mas ele é um excelente tradutor, ele traduz de forma clara, mesmo que não de forma lusófona. E aqui eu coloquei, então, perguntas típicas de uma due diligence, que não deixam de ser, que fazem parte da programação. É claro que faz parte da instrução, ou seja, mudam o que o bot está fazendo. Aí eu sugeri alguns aqui. Mostre-me os últimos documentos jurídicos do tempo. Liste todos os contratos assinados pelo tempo nos últimos 2 anos. Enumere quais são as menções à propriedade intelectual e a cor de propriedade intelectual nos documentos do tempo. Providencie uma lista dos maiores clientes do templo e seus contratos, em detalhes. Cheque se o templo está de acordo com as regulações legais relevantes no Brasil. Retire todos os acordos de empregados e contratos e pessoal-chave do templo. Extraia registros de impostos dos últimos 3 anos, declaração de impostos dos 3 anos para avaliar se o templo paga seus impostos. Procure qualquer débito ou risco de propriedade do templo, ou seja, do templo. Crie um relatório de análise comparando o crescimento da renda do templo nos últimos 5 anos. Compile uma lista de due diligence e blá blá blá. Tudo isso, como eu disse, é importante. E aqui, antes de entrar aqui no Knowledge, aqui tem uma coisa que são os capabilities. Que é coisas que ele sabe fazer além de responder em cima dos documentos. Um deles é o web browsing, ou seja, ele vai buscar na internet coisas. A gente colocou que ele vai, apesar de que ele tem que se preocupar com isso, ele vai fazer isso limitadamente. DALL-E Image Generator. O DALL-E é outra inteligência artificial que faz geração de imagem. Para documento legal, isso não é muito útil. Para outras coisas, do tipo, se quiser fazer um PPT e por aí vai, pode colocar. Não tem um problema de apertar aqui, mas sendo técnico não entra. E aqui entra a interpretação de código, tem que apertar. Por quê? Porque se o documento que a gente está dando upload é um XLS, ou seja, é uma planilha de Excel, o ChatGPT não consegue ler se ele não tiver esse botãozinho ali. Na prática, ele lê as matrizes de Excel como sendo um código. Então, você tem que colocar interpretação de código, de programação aqui. Create New Action. Create New Action vai falar diretamente com a aula que o Marcelo nos deu, que é sobre como é que você faz interação. Como é que você coloca um bot desse programado para interagir com sites e com outras coisas e por aí vai. No caso, a gente não tem essa necessidade aqui. E aqui, Update Files, Upload Files. O que é Upload Files? Escolhe um documento e coloca um documento dentro do ChatGPT, dentro desse bot. Eu coloquei um bando de documentos, e aqui de novo, Ana Maria, o meu fricassê de frango já está há 40 minutos no forno. Eu coloquei alguns documentos aqui, e aqui estão os documentos. E aqui ficou o chat pronto. Eu mandei criar, dei upload de documento, mandei criar. E aí aqui quando cria, só para mostrar para vocês, aqui quando cria eu posso botar somente eu, qualquer um com link, ou publicar no GPT Store. Não publique no GPT Store nenhum doc jurídico, nenhum documento de nenhum cliente, porque na prática você estará publicando documentos que são confidenciais, que são privados, para todo mundo. Qualquer pessoa com link é recomendável para um escritório de advocacia, porque aí você pode, dentro do seu escritório de advocacia, fazer esse link circular para as pessoas trabalharem, ou apenas eu, se você quiser que fazer um bot totalmente pessoal.
Eu fiz um bot exatamente com essa programação, coloquei alguns documentos aqui dentro do bot, e aqui ele está funcionando. Gente, agora que o bot está pronto, eu preparei algumas perguntinhas aqui que a gente pode utilizar e mostrar como é que ele funciona. Por exemplo, liste todos os contratos do templo nos últimos 2 anos. Ele demora um pouquinho para avançar, ele fala, nos últimos 2 anos firmou os seguintes contratos. Lembrando que eu coloquei muito menos contratos do que o templo efetivamente fechou. Isso aqui foi só para fazer um exemplo. Mas se você colocar uma lista de enfim dos contratos, ele vai listar tantos contratos quanto forem. Então você vai poder ter uma lista completa de contratos a partir uma catalogação dos contratos que você quiser a partir do simplesmente upload de todos os PDFs que você quiser. Aí aqui, se eu, por exemplo, botar faça uma planilha com os contratos assinados, seu valor, seus prazos, áreas de atuação e os tipos de serviço. Coloque uma coluna com a cláusula exclusividade e as respostas possíveis sim e não. Ou seja, a mesma coisa, quais são os contratos, mas eu não gostei do formato escrito, eu queria um formato planilha, o que ele vai? Ele demora um pouquinho mais, para toda vez que ele vai fazer um código, um XLS, uma planilha. Ele demora um pouquinho mais para fazer, mas quando acabar ele vai simplesmente me dar um link de download para um PDF, para um arquivo de Excel pronto com essa planilha. E se eu achar que precisa de uma cláusula, de uma coluna a mais, de algum parâmetro a mais, de alguma forma a mais, se eu quiser que ele some, ele simplesmente é totalmente editável a partir de texto, já chega tudo pronto. Então, se tiver dezenas, centenas de contratos de uma vez só, você consegue planilhar ele de uma vez só, inclusive pedir para ele somar o que você quiser, para ele fazer uma média, para ele fazer um gráfico, qualquer coisa que você pedir, assim ele vai e faz. E aqui ele bota um link para download. Apertou aqui download e vai estar lá o XLS. E aí eu preparei outra pergunta aqui que é do tipo, gente, tem presença no mercado, alguma coisa mais qualitativa, do tipo, tem presença no mercado de educação? Qual o potencial dele? Qual o cliente do tempo mais relevante na área de educação? E aí aqui ele vai falar vai descrever nosso potencial de educação. Não sei se vocês sabem, a gente lançou recentemente o primeiro curso Cogna, a gente tem um acordo com a Cogna, que é o antigo Grupo Anhanguera, o maior grupo do Brasil. Eu vou mandar regerar porque eu não gostei, achei pouco prática essa resposta. O maior grupo do Brasil de educação, a gente está lançando justamente um sistema online de ensino de IA para advogados também, em breve, mas o primeiro a ser lançado será em marketing. Mas, em suma, aí ele dá um relatório qualitativo. Ele olha e diz, olha, qual é o potencial do mercado de educação, fala da relevância da EAD no pós-Covid, fala que o cliente mais relevante é com a educação, e é aquilo que eu falei, né? Ele vai lá para a internet, quando são coisas mais criativas, ele vai lá para a internet buscar. Gente, qualquer outra pergunta que vocês quiserem fazer, vocês podem para esse bot. Deixa eu aqui botar com uma resposta better para ele melhorar. Vocês podem. A gente está efetivamente limitado, por isso não ser uma due diligence real, mas pensem que para preparar uma aula, botar muito documento daria trabalho. Para fazer uma due diligence de fato do upload de documento é um trabalho irrisório comparado com o que dá. Para receber um novo cliente, criar um bot para receber um novo cliente, é um trabalho muito pequeno. Eu mostrei para vocês como em menos de uma hora vocês conseguem fazer um bot efetivo e eficaz. E se vocês forem dar upload, mesmo que seja centenas de documentos, botou ele na pasta, marcou tudo, botou, esperou o computador fazer, ele vai dar o upload e vai estar tudo pronto. Eu só não pude fazer isso porque, enfim, começo já, blá, blá. Se eu tivesse uma due diligence antiga em arquivo que eu pudesse fazer, seria até bastante simples. E aí isso indica o que ele pode fazer, aquelas perguntas que eu mostrei ali. Listar contrato, saber que tipo de cláusula tem. Eu posso, por exemplo, perguntar quais são as cláusulas de indenização que tem. Ele vai me listar, vai me citar cláusula por cláusula. Ele vai estar sempre procurando em cima desse banco de dados que eu dei upload primeiro, como mais relevante. Então, isso torna a busca por documentos, ao invés de ter que olhar um por um, saber o que é e por aí vai, muito, muito, muito mais simples.
Isso torna também a possibilidade da gente visualizar o todo de uma operação, o todo de uma empresa, o que ela faz e por aí vai, muito mais simples. E eu acho que isso, enfim, eu queria ensinar isso para vocês, porque na minha vida tem sido uma mão na roda, não exatamente para due diligence, mas para casos de novos clientes, e eu sei que são casos que gastam muito tempo e que tem um grau de imprecisão muito grande. Tem um caso, que quando eu era estagiário, teve um caso talvez bastante intenso de não acharem o documento de jeito nenhum, e a outra parte alegar e ter sido um inferno por conta disso. E é muito, muito, muito comum você não conseguir trabalhar um grande volume de documentos num cérebro humano de forma a não perder, a não esquecer, um conjunto de cérebros, a se comunicar perfeitamente. Isso não é fácil, isso não é simples, não é um trabalho corriqueiro e por isso não é um trabalho... É um trabalho que exige muito, porque você não pode errar, mas que ao mesmo tempo, pela complexidade, você tende a errar. E a inteligência artificial veio para resolver isso da forma perfeita, que foi, ela analisa os documentos com você, depois você faz a pesquisa, ela fez a pesquisa, depois você confere e fica tudo certinho. Se reparar, muitas vezes aqui ele vai citar documentos, vai citar quais são os contratos e por aí vai, que foi uma das coisas que eu coloquei ali naqueles parâmetros. Gente, agora a gente vai abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim, eu vou dar uma lida aqui no chat, a produção vai poder me listar quais são as perguntas mais relevantes e eu vou poder responder a vocês. Espero que tenha sido útil. Se vocês se inscreveram ou quiserem receber material, se inscrevam ainda, que eu posso mandar para vocês um material tanto com o prompt, quanto com, enfim, qualquer pergunta adicional que vocês quiserem fazer pelo e-mail também podem. Mas como prompt, como fazer, o passo a passo rápido de fazer. Além disso, eu recomendo a vocês assistirem a palestra do Herman, o Masterclass do Herman sobre bots, que é sobre agentes GPTs, que é mais genérico, menos no caso de uso específico. E o do Marcelo Luz, que trata de integração, que é a possibilidade de fazer um bot desse e esse bot se integrar com outras aplicações fora do ChatGPT ou DALL-E ou qualquer coisa, para automatizar o processo inteiro. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até breve. Eu acredito que farei uma outra dessa com outros casos e por aí vai em breve. Um abraço a todos. Lembrem-se que a gente vai lançar um curso sobre IA para advogados e que vai ter muito mais do que isso. Eu vou ser um dos professores desse curso, vai ser bastante legal. Gente, um abração, boa noite a todos.